Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão nos acompanhando nos vídeos, na orientação do irmão José, sobre a psicografia de Carlos Bacelli. E nós vamos trabalhar o livro De Ânimo Firme, capítulo 35, que se chama Quando Falas. Quando falas. Não te habitues à palavra deprimente, criando negativa ambientação psíquica em tua vida. Veja bem, não te habitues à palavra deprimente. Olha, basta a gente começar a pensar como que está o nosso diálogo com as pessoas. Como que estão as nossas palavras, as nossas verbalizações? Como estão? Como está o meu movimento quando eu encontro com alguém? Não te habitues à palavra deprimente, porque todo mundo tem alguma palavra deprimente. Alguma palavra que joga para baixo, alguma palavra que entristece, ou que agoniza, ou que agride, ou que incomoda. Todo mundo tem alguma palavra. Mas veja, ele não está condenando a gente ter. O que o irmão José está pedindo? Não te habitues a essa palavra. Para de caminhar na linha do negativismo. Para. Não te habitues à palavra deprimente, criando negativa ambientação psíquica em tua vida. Porque, veja, a gente fazendo isso na nossa vida, estamos fazendo isso em nossa volta, significa que tudo que a gente for dirigir a alguém, a gente vai vir com palavras de autoestima baixa e de valorização baixa de tudo e de todos. Está virando um hábito. Ele está pedindo para não fazermos. Basta nós pensarmos que a gente já fez e temos muitos em torno de nós que ainda fazem. Existem muitos que ainda fazem. Não é para a gente fazer. E se alguém fizer, olha, se você não tiver nada de otimista para se posicionar, silencia. Silencia. Ele continua, o verbo é onda sonora que atrai outra de mesmo teor, polarizando-se no bem ou no mal. O verbo é uma onda sonora. Ou seja, depende da faixa vibratória que nós estamos sintonizados. O verbo é onda. Então, vamos pegar um exemplo aqui, que a gente cita quando falamos lá do pensamento. Olha, eu mostro para vocês aqui, só para vocês entenderem, aqueles que são da nossa faixa etária, lembram desse desenho aqui? Porque sabe que isso aqui é um rádio. Lembram um radinho de pilha? Lembram? Já falei para vocês a respeito. Então veja, quando ele coloca o verbo é onda sonora que atrai outra de mesmo teor, polarizando-se no bem ou no mal. Aqui, olha, o radinho você vai sintonizar. Você sintoniza, veja. Nós temos aqui antenas. Nós temos antenas. As antenas estão emitindo ondas. Elas estão emitindo ondas. O radinho, ele vai captar a onda que ele desejar. Basta você sintonizar, ok? Basta você sintonizar. Ora, a partir do momento que você sintoniza, você vai ouvir, ele tem a caixinha dele de som aqui, você vai ouvir aquilo que você sintonizou. Se você sintonizar com situações positivas, vão vir situações positivas. Você sintonizou com futebol, vai vir futebol. Sintonizou com rádio polícia, você mexeu aqui, sintonizou, vai vir informações da rádio, crime, sequestro, o que vier lá, o que você sintonizou. Você quer música clássica? Sintonizou. Você busca a sintonia
na faixa que você deseja. Na faixa que deseja. Aí, na hora que você está passando lá, vem política, você vai lá e desliga. Todo mundo faz isso? Você vai lá e desliga. Ou seja, quando você não quer sintonizar, você mesmo abre mão daquele processo vibratório. Daquelas ondas que estão chegando. Mas as ondas estão todas aí. Ok. Agora, vamos sair do posicionamento do rádio. Imagine que aqui não é um rádio. Aqui agora é você. Aqui agora é você. Aqui não é simplesmente uma antena. Aqui é a nossa mente. Aqui somos nós. E aqui é a nossa mente. Então, imaginem vocês, eu posso sintonizar com a faixa que eu quiser. Eu sintonizo a minha mente na faixa que eu quiser. Isso depende só de mim. Se eu quiser sintonizar com um palavreado vulgar, olha o que ele coloca. O verbo é onda sonora que atrai outra de mesmo teor, polarizando-se no bem ou no mal. Se eu quero sintonizar com uma faixa negativa, eu sintonizo, esse problema é meu. Se eu quero falar o negativo, se eu quero vivenciar o negativo, eu faço. Se eu não quero sintonizar, as pessoas vêm com o negativo, elas podem vir, eu não preciso de falar. As pessoas hoje estão com um vocabulário extremamente pobre. Pobre e aquilo que falam é agressivo. Fala palavrão o tempo todo. Gente, palavrão, todos nós conhecemos o universo de palavrão. O universo. A nossa língua ela é tão rica, a gente dispensa a riqueza da nossa língua para substituí-la com um palavreado vulgar. Qual é a necessidade disso? Será que desencarnando, os nossos mentores conversarão conosco na mesma vulgaridade com que a gente se dirige às pessoas aqui na Terra? Olha, a gente pode mudar. O verbo é onda sonora que atrai outra de mesmo teor. Se eu tenho um palavreado rico, se eu tenho uma verbalização saudável, se eu tenho um assunto que compete às outras pessoas o aprendizado, a troca, o crescimento, o enriquecimento, se eu tenho, os outros também comigo o terão. Porque aqueles que não quiserem não se aproximarão. Da mesma forma que eu também não quero me aproximar daqueles que não têm algo que vá me acrescentar. Se for para acrescentar, vamos trabalhar juntos. Se não for, cada um segue o seu caminho. Nós somos livres. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas. A faixa vibratória é que vai acrescentar. Qual a faixa que eu estou vibrando? Que é o que o irmão José está propondo. Aí ele disse, não repita sistematicamente palavras que tendam a caracterizar-se em ação perturbadora. Para de repetir situações que são negativas e tendem a perturbar o outro. E muito antes de perturbar o outro, você já está perturbado. Para de repetir isso. Aqui, você tem assuntos lá, vamos voltar. O assunto que mais agride as pessoas hoje no nosso país é quando começa a falar de política. Que até futebol, ainda que fale aqui, fale ali, um discorda do outro, brinca, ironiza e tal, passou, pronto. Política. As pessoas estão se agredindo. Para que isso? Aqui, você votou no candidato X. O outro votou no candidato Y. Um vai ganhar, gente. A vida é assim, um ganha. E a gente não tem que ficar contra aquele que ganhou. Você não tem que ficar contra aquele que ganhou, porque olha, você está contra o seu país, contra o seu povo, contra os seus princípios, contra os seus costumes. Para que isso? Eu votei em X, o outro votou em Y, ganhou Y, ganhou. Olha, eu vou torcer para dar certo, isso é bom para nós. Mas as pessoas não estão dando conta. Quando começa a falar de assunto, você viu fulano? Aí começa a criticar, começa a agredir, começa a mentir em cima daquilo que não existe. Olha, que palavreado é esse? E aí olha o que o irmão José está propondo. Não repita sistematicamente palavras que tendam a caracterizar-se em ação perturbadora. Quando falas, pensas, e quando pensas, desejas a consumação de teus anseios. Quando fala, você pensa. E quando pensa, você deseja a consumação dos teus anseios. Às vezes vai falando tanto mal-estar, olha, uma hora vai acontecer. Porque quem fala mentaliza.
Quem fala, mentaliza. Jesus não coloca isso para nós no capítulo 6 de Lucas, no versículo 45? A boca fala o que o coração está cheio? Ele não diz isso? Quem fala, mentaliza. Se ele mentalizou, é porque aquilo ali já está vibrando dentro dele. Já está vibrando. E quem verbaliza isso, deseja. Aqui, deseja a consumação dos teus anseios. Tem gente que vai falando em mal-estar, no fundo ele até quer que toda aquela desgraça aconteça. Que só fala nisso. Só fala nisso. Até eu acabei de falar aqui sobre a questão da desgraça. Deixa eu contar para vocês uma historinha aqui, para quem não conhece. Estávamos lá no culto no lar, lá em casa. E aí eu peguei, no comentário lá no culto no lar, eu peguei e falei assim, olha, a gente tem que ficar atento, estava lá com a minha esposa, as filhas, eu falei, a gente ficar atento com as desgraças sociais que estão acontecendo, porque se a gente ficar preso a essas desgraças sociais, a gente começa o dia de manhã, tudo bem, mas a gente está com um pensamento negativo, um problema de dia, um problema na parte da manhã, outro na parte da tarde, uma discussão, um mal-estar, no final do dia, tudo isso que aconteceu já está te acometendo. E aí você termina o dia muito pior do que começou, embora era para ter sido um dia extremamente proveitoso e você não soube aproveitar. Falei isso lá no culto, ok. Aí minha esposa falou assim, mãe, para de falar a palavra desgraça. Eu falei, mas desgraça é dificuldade, transtorno, problema, impedimento, isso é desgraça. Aí ela falou assim, então fala dificuldade, transtorno, problema, impedimento, não precisa falar a palavra desgraça. Eu falei, tá bom, vou tentar corrigir. Peguei o Evangelho segundo o Espiritismo e pedi a ela para abrir, ao acaso. Saiu o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. O tema, a desgraça real. Falei, tá vendo? Até os espíritos falam em desgraça. Você está achando que só eu estou falando de desgraça? Olha os espíritos explicando a desgraça real. E explica o que é a desgraça real. É o tanto que a gente conhece, o tanto que a gente estuda, o tanto que a gente já tem assimilado, mas a gente não está praticando, é a desgraça real. É quando a gente não consegue se envolver com tudo que a gente já tem acesso para nos melhorarmos. Não é para melhorar o outro, não, é para a gente se melhorar. É a desgraça real. Então, quando o irmão José traz para a gente, quando falas, pensas, e quando pensas, desejas a consumação de teus anseios, atentemo-nos para isso. Muitas vezes a gente está desejando que a desgraça aconteça. No contexto global, para que isso? A gente está na mesma terra, estamos no mesmo país, estamos na mesma cidade, no mesmo grupo de trabalho e grupo religioso. Por que a gente está desejando internamente o mal-estar? Será que não está entrando em ressonância com o nosso estado íntimo absolutamente complicado? Silencia em teus lábios o comentário infeliz, com que lavras sentença verbal contra ti mesmo. Silencia o comentário infeliz. Você não tem nada para falar, para acrescentar, silencia. Silencia. E se for fofoca, silencia. Outro exemplo. Estávamos lá na minha casa, já tem vários anos, estávamos lá em casa e estava comentando lá a minha cunhada com o marido, minha sogra, meu sogro, as meninas, minhas filhas, as filhas deles, tá? Minha esposa, estava todo mundo comentando lá sobre o som que o primo da minha esposa comprou e colocou no carro dele. Que ele comprou um som assim, que gastou tanto, equipou, colocou som nas portas, som no teto, caixa, equipou o carro inteiro com o som. E cada um tecendo um comentário que ele gastou tanto, que ele envolveu tanto, para que isso, que bobagem é essa? Vocês estão ouvindo o som dos passarinhos? Esse aqui é natural, tá? Muito mais bonito do que os outros sons que estão vindo aí, porque tem vindo cada coisa. Mas enfim, estavam lá comentando o som, ok? E aí eles comentavam a respeito do som, que não sei o quê, e um falava, o outro falava. Vê que absurdo? Aí veio outro comentário. A esposa desse primo ligou para ele no trabalho e falou com ele assim, quando você voltar para casa, traz uma pasta d'água para passar na pele do nosso filho. Eles tinham um filho e ele estava com umas erupções de pele. Passa na farmácia, compra uma pasta d'água e traz para passar. Aí ele, no telefone, ele já blasfemou.
Ah, porque pasta d'água, isso é um absurdo, que não sei o quê, o menino não precisa de nada disso, você fica inventando ferida no menino, daqui a pouco sara, não vou comprar nada não. Ele gastou uma fábula para equipar o carro e não comprou uma pasta d'água que na época custava menos de R$10. Enfim, todo mundo comentava. E eu estava lá no horário do almoço, eu estava só almoçando, eu escutei o comentário. E aí falaram assim, ô Emerson, como eu estava calado, você não acha isso um absurdo? Não é um absurdo? Eu peguei e respondi para eles assim, ô gente, TF. Aí eles olharam um para o outro, o que é TF? Aí me perguntaram, o que é TF? Eu respondi, tô fora. Aqui, tô fora. O carro não é meu, o primo não é meu, o menino doente não é meu, o sono não é meu, o dinheiro gasto não é meu e a família não é minha. Não é nada meu, eu não tenho que comentar nada. Aí eles começaram a rir, sabe o que fizeram? Mudar de assunto. Aqui, se a gente não tem nada produtivo para colocar, não tem nada construtivo para acrescentar, muda o foco. Se você foi questionado, foi convidado, muda o foco. É isso que ele está propondo aqui. Aí ele fala assim, fala consolando e esclarecendo sempre. Fala consolando e esclarecendo sempre. A tua palavra repercutindo para além dos ouvidos físicos que a registram, evocará a companhia espiritual que se afiniza com os assuntos da tua preferência. A tua palavra, ela vai ecoar, e ela vai evocar, olha bem, companhia espiritual que se afiniza com os assuntos da tua preferência. Então, entidades vão se aproximar de acordo com aquilo que você verbaliza. Não está ligado às nossas mentes, como ele colocou no parágrafo no início? Não está ligado ao que a gente sente? Se a gente verbaliza o que é positivo, a palavra vai ecoar de tal maneira que vão se aproximar entidades da gente que também querem nos intuir, nos favorecer, nos ensinar com aquilo que é positivo. Aqui. Vocês vão lembrar de uma passagem quando Jesus está conversando com o cego Bartimeu. Ele chega para o cego Bartimeu. O cego Bartimeu, está lá no capítulo 10 de Marcos, o cego Bartimeu, ele chega para Jesus e fala assim, Jesus, filho de Davi. Quando ele fala filho de Davi, já deixa claro que ele conhecia a Bíblia. Tá? Por quê? Porque fazer referência a Jesus como filho de Davi significa, nos estudos bíblicos, filho de Davi significa o enviado, o mensageiro, o salvador, filho de Davi. Ele não está falando com qualquer pessoa. E aí, quando ele chama por Jesus, e aí Jesus, quem está me chamando, pede, traga-o até a mim. Quando Jesus pergunta para ele, o que queres? Olha a fala de Jesus, o que queres que te faça? E aí, porque como ele fala para nós aqui do consolo, fala consolando e esclarecendo, a tua palavra repercutindo além dos ouvidos físicos que a registram, evocará uma companhia espiritual que se afiniza com assuntos da tua preferência. Quando Jesus pergunta para ele, olha a lucidez dele. Mas antes, eu quero que vocês entendam o cego Bartimeu. Por quê? O nome dele, a gente só tem no Novo Testamento o cego Bartimeu, o cego de Jericó. O nome dele é Bartimeu. Você sabe, Bartimeu pode ser qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Sabe por quê? Ele não tinha um nome, ele não é apresentado com um nome. Bartimeu. O nome Bartimeu, Bar, do aramaico, significa filho de. Ou seja, Bartimeu era um cego. Quem? O filho de Timeu. Então, se era um cego, um filho de Timeu, pode ser qualquer um de nós, filhos de Deus. Qualquer um de nós, cegos na caminhada, na estrada, nas relações, na autoavaliação, na automodificação. Todos nós podemos ser Bartimeus. Todos nós podemos ser. Por quê? Porque Bar é filho de... Lembram que por exemplo,
Pedro tinha um nome. Qual o nome de Pedro? Simão. Mas para identificar, porque Simão é um nome muito comum na época, Simão, qual Simão? Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas. Então tem Simão Bar Jonas, porque quando tinha muito Simão na região, então virou Simão Bar Jonas. Tá claro? Da mesma forma que tem o cego Bartimeu. Ele tinha um irmão, você vê que o que é interessante é que o Bartimeu, ele tinha um irmão, o nome do irmão dele era Naor. O irmão tinha nome, inclusive Naor desprezava o irmão que era cego. Você imagina que Jesus pergunta para o cego Bartimeu, o que queres que te faça? E olha, aí vem a questão da sintonia que a gente está trazendo aqui. Que faixa que ele estava vibrando? Oh, gente, o cego Bartimeu, ele podia ter pedido, Senhor, eu quero um cão-guia. Ele não pediu. Senhor, eu quero uma bengala nova. Ele não pediu. Ele chegou para Jesus e pediu que eu veja. Que eu veja. Ele sabia que ali era Jesus, filho de Davi. Ele nunca tinha pedido para ninguém, embora por lá tinham passado vários curandeiros. Ele sabia por aquilo que ele escutava, e aí não era uma escuta vulgar, era a escuta da alma. Ele sabia que ali era Jesus, filho de Davi. E para ele pede que eu veja. A pergunta de Jesus já é uma pergunta consoladora, onde vai provocar nele o discernimento. Ele não pediu uma bengala nova, não pediu um cão-guia, ele pediu que eu veja. Não coloques a tua língua a serviço das trevas. Não coloques a tua língua a serviço das trevas. Fofoca, mal-estar, pessimismo, autodesvalorização e desvalorização de outras situações e outras pessoas. Não coloques a tua língua a serviço das trevas. Lembre-te de que no livro de Gênesis, Velho Testamento, está escrito, Deus disse, haja luz e houve luz. Olha, nós temos isso. Todo mundo tem o lado bom se a gente quiser filtrar. Todo mundo tem. Mas vocês podem estar pensando assim, ué, mas tem hora que não é interessante que a gente revele o mal-estar de alguém? Tem hora que é interessante revelar o mal-estar de alguém? Tem hora que é interessante? Veja, essa pergunta, ela está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela está no capítulo 20. Então, imagina vocês, tem hora que é interessante, olha a resposta dos Espíritos. Essa questão está no Evangelho, essa questão, tá? Não está no Livro dos Espíritos. Está no finalzinho, se eu não me engano, é item 20, 21. Não lembro o item, não. O Cássio vai pesquisar lá para nós, viu, Cássio? Mas está no capítulo 20 do Evangelho. Imaginem vocês, ele coloca assim, esta questão é uma questão muito delicada. Atentemo-nos se revelar o mal-estar de outrem vai trazer um bem-estar para um grupo maior de pessoas. Atentemo-nos. Porque muitas vezes vai revelar o mal-estar de alguém por fofoca. Vai revelar porque você não dá conta de ficar calado. Vai revelar porque a nossa ânsia de ter um assunto, ainda que seja para falar mal de alguém, a nossa ânsia é grande. Então ele coloca, é um assunto extremamente delicado. Veja se este assunto, se esta revelação não está agredindo o outro sem qualquer objetivo. Por quê? Porque se é uma questão do outro, é a autovalorização dele, a autoavaliação dele, é uma questão absolutamente pessoal. Mas se for algo que o outro precisa, ainda que isso traga consequências para ele severas, mas vai trazer um bem-estar para uma comunidade, então é importante que seja dito. Então, cada pessoa vai avaliar o contexto e não saindo revelando. Tá claro? Através do que falas no cotidiano, o que tens pedido que te suceda, bênção ou maldição? Através do que a gente fala no dia a dia, o que a gente tem pedido? Bênção ou maldição? O que a gente tem pedido? Atentemos só para o nosso diálogo. Para de pensar na conversa de família. Para de pensar naquilo que o outro te disse. Pensa só no que você tem dito no seu dia a dia. Bênção ou maldição? Ou seja, você está tendo uma conversação mais positiva
ou uma conversação mais negativa? O que a gente tem pedido? Se tudo há de ser como queres e fazes, também há de ser como falas. Porque no fundo a gente gostaria que as coisas fossem do nosso jeito. Se tudo há de ser como queres e fazes, também há de ser como falas. Então, ele pede todo cuidado para a nossa verbalização. É isso aí que tínhamos para trazer. Eu espero que tenha valido e esteja valendo. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.